Pelo jornal Realidade. Boa noite, jornal O Realidade e página no Facebook Esportes e Afins. Uma para o Canela e uma para o Tiaguinho. Canela, 3 jogos, 3 vitórias. Já dá para mirar ficar entre os 8 ou a meta ainda é ficar nessa série? Tiaguinho, jogar com o Thiago Ribeiro pesa? Quando ele entra, a responsa aumenta? Como que é isso dentro de campo? Obrigado. Boa noite. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né, que engrandece o nosso trabalho, né? E a nossa meta, o Catanduva está chegando agora na Série A3, e nós temos que ter os pés no chão, saber que a gente tem que atingir primeiro a meta da pontuação de não rebaixar, né? Nós pegamos o Catanduva, conseguimos com muita dificuldade colocar o Catanduva na Série A3 e agora nós temos por obrigação em manter o Catanduva na Série A3 e a partir daí tem a outra meta que é ficar entre os 8. A gente tem muitos pés no chão, 3 jogos, 3 vitórias, mas da mesma forma que a gente não empolga com as 3 vitórias, também quando perder não está tudo perdido, né? O dia que não vira essa vitória, a gente tem que ter os pés no chão, e também não é barco afundado, né? Mas a nossa meta, a primeira meta é de não ser rebaixado. É um campeonato difícil, a gente sabe que tem equipes aí que estão na estrada da Série A3 há um longo período, investimento alto e eu acho assim, 9 pontos, eu acredito que lá para os 15, 16 pontos, eu acho que a gente já consegue fugir desse rebaixamento. Esse é o nosso campeonato de imediato. A partir daí, a história muda, né? A partir daí, a gente já tem a outra meta, mas a primeira meta, estamos assim, chegamos na metade do caminho já para essa meta de não ser rebaixado. Boa noite a todos. A entrada do Thiago Ribeiro ali torna tudo mais fácil, né? Um cara que é incrível fora de campo, dentro de campo, um cara que ajuda, que corre por todos e com certeza vai se doar desde o começo do campeonato até o final do campeonato e é um cara que ajuda em todas as partes ali, tanto marcando como atacando, então torna tudo mais fácil. Próxima pergunta agora, Carlos Bertin, pela Rádio Ondas Verdes. Opa, boa noite, seguro? Boa noite, é um prazer estar aqui e o Thiago, vou ter muito tempo, viu, Thiago, te entrevistar, tá? Temos muito que conversar. Vou fazer 2 perguntas para o meu querido, simpático amigo Canela, que hoje faz um trabalho maravilhoso aí como treinador do Catanduva. Canela, primeiro, você já encontrou, não é o time, o elenco ideal, ou você, evidentemente, ainda pensa de buscar junto à diretoria mais reforços, novas contratações, mesmo sabendo que o mercado realmente está reduzido, é difícil de encontrar alguém que se encaixa, mas tem que correr atrás, esse é um ponto. Você disse lá atrás, com a pergunta do Thiago, que a meta é 16 pontos para o time já não cair. O time já tem 9, correto? Quer dizer, já tem com 60% e meio caminho andado. O Inter é o passo para da ponte. Você acredita que com mais uma vitória chegando a 12 pontos, já dá para pensar em acesso ou é cedo? A gente sempre inicia as competições e a nossa preparação deixando margem para contratar ainda, né? O mercado da Série A3 é inflacionado, né? É difícil, né? Às vezes a gente encontra um jogador, mas já tem outras propostas e acaba que a gente não consegue trazer e nós temos que trabalhar dentro da realidade do clube, né? Não podemos trazer um jogador muito disparelho ganhando muito e outro ganhando menos, acaba que atrapalha no dia a dia, né? Eu gosto muito de ter o elenco na mão e a gente sabe que ainda precisa de algumas peças, ainda precisa de um 9 de área, fica nítido, né? Quando a gente precisa dar peso dentro da área, a gente não tem. Nós perdemos o Romailson agora, o único lateral direito de ofício que a gente tem, e nós estamos improvisando ali, né? Então a gente precisa contratar ainda mais lateral direito, tem algumas peças ainda para chegar. Mas assim, tudo dentro das possibilidades do clube, a gente entende o lado do clube, não é fácil conseguir os recursos que são necessários, né? São patrocínios, são doações, é tudo difícil, nós temos que entender. E a outra pergunta foi sobre 9 pontos, né? De se a 12 dá pensar em acesso. Muito cedo ainda, né? O campeonato que só está iniciando, nós temos que ter os pés no chão. Vou bater nessa tecla sempre, às vezes eu vou ser até repetitivo, mas o nosso campeonato, a meta é de não ser rebaixado mesmo. E depois, a partir daí, é outra história. A gente pode pensar ficar entre os 8, mas o acesso está longe ainda, tem mais ainda, muitos jogos, tem mais 12 jogos ainda, né? Então, os campeonatos prega peças. De repente a gente pode
engata uma sequência ruim e a coisa entra em crise. Futebol é complicado, mas assim, estou muito satisfeito com o elenco que eu tenho em mãos. Se não conseguir contratar, eu trabalho com o que tem, e existia a possibilidade de a gente utilizar os meninos do 20. Porém, não sei se, acho que poucos sabem, existe uma regra na federação que os meninos do sub-20 têm que ter no mínimo 6 meses de contrato para entrar na lista B. E fizeram um contrato em final de setembro, então dá 4 meses de contrato e não entram na lista B. Às vezes muitos perguntam dos meninos do 20, então a gente não consegue colocar os meninos do 20 para jogar por esse motivo, não entram como lista B. Então, estamos atrás do mercado. Eu acredito que logo, pela campanha que a gente vem fazendo, desperta o desejo dos jogadores de vir para o Catanduva. Rapidinho, vou fugir dos companheiros. Só uma perguntinha rápida. O Brumati. O Brumati está voltando de lesão, né? Ele, durante a pré-temporada ele teve uma lesão no joelho direito e agora ele precisa recuperar a forma física, né? Para depois sobrar uma oportunidade para ele entrar na equipe. Um zagueiro muito experiente, um zagueiro requisitado nessa divisão. Muitas equipes da Série A3 tentaram contratar, é um jogador de nível até acima da A3, mas agora a nossa dupla de zaga está bem, agora ele vai ter que esperar a oportunidade, se condicionar primeiro, né, que ele está um pouco ainda fora de forma ainda, precisa entrar no ritmo. Estamos fazendo jogos treino toda semana para colocar esses jogadores em ritmo de jogo, para a hora que forem acionados, estejam bem. Mas é um jogador assim, que veio para teoricamente, um jogador que vem com peso de jogar, né? Mas o dia a dia de trabalho é o que mostra, né? Então, às vezes, ele não está ainda no nível de jogo. Mas daqui a pouco vem lesão, vem suspensão, a gente começa a rodar o elenco. Próxima pergunta, o Edinho, representando o jornal O Regional e a Rádio Vox. Boa noite, Canela. Boa noite, Tiaguinho. Uma pergunta para cada um. Canela, o time se mostrou um pouco nervoso na primeira partida, aqui em casa, né, há uma semana. Evoluiu bastante para o jogo do último sábado, vencendo fora de casa. E hoje eu senti o time muito confiante nos 3 setores, né? Defesa, meio campo, ataque. Pode parecer uma surpresa para as pessoas de fora, né? O Catanduva jogando como está jogando, mas para vocês internamente, esse futebol já era esperado? Você acha que o time está naquilo que você imaginava estar na terceira rodada? E para o Tiaguinho, essa questão da confiança, né? Isso que a gente sentiu de fora. Os jogadores realmente estão jogando desse jeito, com confiança, acreditando que é possível e se entregando mesmo em campo? Obrigado. Boa noite. Eu acredito que o jogar faz bem, né? A gente vai mecanizando algumas ações que são treinadas, né? A gente, na fase de preparação, nós fizemos amistosos contra a equipe de Série A1 de Paulista, Série B de Brasileiro, e o que vocês estão vendo aqui nesses 3 jogos, nós conseguimos aplicar contra eles. Conseguimos ganhar do Botafogo de Ribeirão, não pelo resultado em si, mas colocamos em prática um bom futebol, conseguimos colocar em prática contra uma equipe do nível do Novo Horizontino, jogamos contra a Ferroviária, Monte Azul, Noroeste, equipes de Série A2, e colocamos esse mesmo modelo de jogo. Então eu acredito que na fase de preparação tem muito do que a gente está aplicando nos jogos, né? Que é um jogo de posse de bola, um tipo de jogo apoiado, um jogo muito coletivo, e isso foi direcionado às contratações em cima desse modelo de jogo. Isso facilita, né? O padre me dá o respaldo para contratar. Claro que uma peça ou outra a gente não consegue trazer para colocar dentro do nosso modelo de jogo, mas tudo que está sendo apresentado, graças a Deus, foi feito na fase de preparação. Colocamos em prática contra equipes de divisões acima, e quando veio para a nossa divisão, está dando muito certo. Então, tudo isso é treinado, né? O que a gente coloca em prática é treinado, e essa questão dos jogadores estarem confiantes, ter tranquilidade, tem muito, parece que não, mas tem muito a ver da forma que o extracampo do nosso clube trabalha. Dá tranquilidade para os atletas, confiança para os atletas, para que eles possam colocar em prática um bom futebol, e acima de um bom futebol ter disciplina. A gente preza muito também por a parte humana, né? De eles terem uma sintonia entre eles, de um respeitar o momento do outro, de um ter... entender que o companheiro está jogando e esperar o momento dele de entrar em campo, né? Então tudo isso vem de encontro com esse bom futebol que a gente vem apresentando, sempre com os pés no chão, sabendo que uma hora ou outra o bom futebol não acontece, mas eu passo para eles, se o bom futebol não acontecer, mas luta, se entrega, deixa toda a energia possível para que a gente possa ir em busca do resultado.
Boa noite. Então a confiança ela vem vindo conforme a gente vai jogando. Nós atletas ali fora de campo, dentro de campo, a gente se ajuda, né? E conforme vai passando os jogos, a confiança ela vem vindo. A gente conversa dentro de campo, isso é natural. Conforme vai passando os jogos, vamos, como é que eu posso dizer? A gente vai se entrosando mais também, já tem um tempo que a gente vem treinando e colocando tudo que a gente vem treinar na semana e tudo que vem passando na semana ali, a gente vai ganhando confiança e se torna normal depois. Próxima pergunta, Felipe Vital, representando a Nova TV. Olá, Canela, boa noite. Parabéns pela espetacular vitória e manutenção da liderança. Eu quero seguir mais ou menos na linha do Bertinho e falar sobre elenco. Você praticamente repetiu as mesmas escalações nas 3 partidas, a única mudança foi hoje com a entrada do Michelon. É possível dizer que hoje o Catanduva tem um time titular bem definido ou você ainda está buscando pelos melhores ajustes? Boa noite. Eu considero assim, não considero uma equipe titular, porque esse campeonato, ele, de um jogo para o outro, daqui para frente, vão ter trocas, né? Vai ser difícil a gente manter uma equipe. Eu costumo dizer que a gente tenta priorizar sempre o elenco. Se vê que hoje o Michelon entrou bem e a gente tem que... É claro que a sequência de uma equipe titular, ela favorece ao entrosamento, favorece as conexões dentro do jogo, as movimentações que a gente tenta colocar em prática, né, as trocas de posições para que a gente possa envolver o adversário. Então, facilita. Porém, daqui para frente começa a ficar difícil, um ou outro, que nem hoje o Renan Barcelos saiu machucado, sentiu um incômodo, a gente não sabe, pode ser dúvida para a próxima partida. Então, quer dizer, já muda a equipe. Mas é importante, essa pergunta ela é interessante porque, às vezes, muitas equipes pensam, não, tem um time titular e agora, não, eu tento dar possibilidade para todos os atletas entrarem, né? E aqueles que entram, entender a função. Eu gosto de trabalhar com jogador versátil. Se você para analisar, hoje dentro do jogo nós tivemos bastante modificações, até no final do jogo coloquei o Índio como zagueiro, para ele vivenciar ali a posição de zagueiro, que já jogou ali, liberei o David como volante, que na Bezinha, na reta final, que no jogo do acesso nosso, ele atuou como volante, vem jogando muito bem como zagueiro. Então a gente tenta mudar as posições dos atletas para que eles possam, na necessidade de um elenco grande, já conhece outras posições. Falando sobre peças, a gente está apenas no começo do campeonato, mas ele é bem longo, né? São jogos de 3 em 3 dias, tem viagens, o jogador não tem descanso, basicamente. Nesse sentido, você vê que vai chegar um momento em que será preciso rodar mais esse elenco, ou você, e se sim, na verdade, como que fazer para manter essa competitividade do Catanduva tão característica, mesmo rodando bastante o elenco de jogo para jogo? Sim, vai tudo dentro da necessidade de cada atleta, né? O nível de cansaço, né? O conversar com a comissão técnica, né? A gente conversa muito com o Elton sobre o cansaço dos atletas, isso preocupa, né? Porque às vezes vai ter um jogo ou outro que um atleta vai estar num nível de cansaço muito grande, às vezes a gente pode rodar um pouquinho o elenco ali, mas acredito que por enquanto ainda, por ser a 3ª rodada, a gente precisa deixar esses atletas jogarem para que eles ganhem ritmo. O quanto mais jogar agora é melhor, né? Mas tudo depende do nível de cansaço, né? A gente pode sim rodar o elenco, a gente pode sim colocar esses atletas em prática para poder os que não estão jogando vir a ganhar ritmo, para a hora que serem acionados, eles possam também estar bem. Então, a gente trabalha muito isso daí. Os atletas que nem... Vou dar um exemplo para você. Os atletas que não jogaram hoje, amanhã já estão trabalhando já. Os que jogaram, recupera. Então, para sempre estar igualando o nível de todos os atletas. Agora vamos para a última pergunta, representando a Rádio Clube FM, Dr. Paulo Valadão. Vou fazer a primeira até para o Thiaguinho aqui também. Parece que é o 3º ano que você já está ao lado do professor Ivan Canella, e aqui na cidade de Catanduva o torcedor já conhece você bastante, né? É bom, acho que isso para o torcedor e para a imprensa é muito bom ver essa conexão de vocês dois, sabendo que você foi um cara que já disputou Série A1 do Campeonato Carioca e é um cara que é muito requisitado por outros clubes. Essa boa energia que a cidade, o clube, o professor, o projeto do Catanduva em si proporciona para o jogador, faz real diferença na hora de aceitar um sim do professor Ivan, Padre Osvaldo e do Catanduva Futebol Clube? Boa noite, com certeza faz toda a diferença. Já estou com o professor Canella já faz um tempão, a gente se entende bem. E a cidade aqui, o clube aqui é tudo maravilhoso, não tenho o que reclamar, que é tudo muito bom. Então a gente coloca tudo isso dentro de campo, né?
a gente fica feliz, a gente estando feliz dentro do clube, tudo flui, como é que eu posso dizer, normalmente, normal, tudo tranquilo, então a gente fica feliz, estando feliz as coisas andam. Maravilha, isso é muito bom saber que, agora passando a próxima segunda nossa aqui pro professor Ivan Ricardo Flor, Ivan Canela. Canela, você sabe que a torcida não perdoa, né? 3-0, mas a gente tem uma coisa para perguntar para você. Foi nítido que até no segundo tempo a torcida começou a ameaçar um ritmo de reclamação mesmo com 3-0, porque o ritmo notadamente caiu muito. Isso foi um pedido seu, tirar o pé, sabendo que o resultado, sabendo que também que o adversário estava com um a menos, sabendo que esse resultado estava, podemos falar, razoavelmente garantido? Só complementando a pergunta do Thiaguinho, né? O Thiaguinho acho que já é a 4ª ou 5ª temporada que a gente trabalha junto. Tive a oportunidade de trabalhar com o Thiaguinho no Rio Preto. E ele tem muito perfil do Catanduva, um perfil a gente procura contratar atletas com perfil de, além de tudo, bons seres humanos, né? E então a gente é um menino que a gente tem um carinho especial. Tá? Teve outras propostas, outras possibilidades e escolheu o Catanduva, e a gente também tem um reconhecimento muito grande por isso. Em relação ao ritmo do segundo tempo do jogo, eu acho assim, o primeiro jogo foi semelhante ao primeiro jogo. Eu acho que a gente tem que pensar em somar os 3 pontos. Através daí a gente tem que ter o controle da partida, né? Controlar o jogo, controlar as ações, ficar com a posse da bola e não oferecer a possibilidade para o adversário reagir. E também temos que pensar que tem um adversário do outro lado que quer também em busca do resultado. Então, não foi pedido até para a gente respeitar, uma forma de respeitar o adversário no intervalo, foi pedido para que a gente pudesse fazer mais gols. Ou não deixar o adversário ficar com a bola, né? Não oferece a bola para o adversário, a gente fica com a bola, menos perigo de gol. Então a gente conquistou esse resultado de 3-0 no primeiro tempo, e aí é hora de administrar. Às vezes a gente tenta sair para o jogo, toma um contra-ataque, toma um gol, dá vida para o adversário. Então é uma forma de controlar a partida mesmo. A gente entende que a torcida às vezes quer mais gols, a torcida quer um espetáculo maior, mas a gente tem que pensar também que nós temos que ter o controle do jogo, e as ações, para ter o controle das ações do jogo, é ficando com a posse da bola. E às vezes não sai do jeito que a torcida quer. Eu também gostaria de ter feito mais gols, mas a gente tem a forma de respeitar o adversário é ficando com a bola, e quando o adversário recupera a posse da bola, tentar reagir o mais rápido possível para recuperar a posse da bola e controlar as ações. Então eu entendo o lado do torcedor, mas a gente tem que também entender que a gente tem que somar os 3 pontos, garantir os 3 pontos e não correr risco. O Catanduva Futebol Clube agradece ao treinador Ivan Canela e ao Thiaguinho pela presença e a todos os veículos